Nunca fui uma mulher de fingir ser o que eu não sou. E a autora Bel Silva também não é. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês como nasceu a autora Bel Silva. Hoje com 2 livros publicados na Amazon, 2 Corações e um Recomeço, e o spin-off de 2 Corações e um Recomeço, Entre o Caos e o Controle. Eu nunca fui boa em português, gente. Eu vou confessar, eu odiava português. Eu odeio ainda, eu odeio verbo, eu odeio conjugar verbo. Eu não gosto de português. Nunca gostei da língua. Sou péssima com pontuação, sou péssima com ortografia, gramática, tudo. Só que eu sempre amei ler. Eu sempre amei histórias. E um dia começou com uma brincadeira no Instagram, uma brincadeira com as minhas amigas. Eu brinquei assim com elas. E se eu contasse uma história? E se eu começasse a brincar aqui com vocês de contar uma historinha, tipo um conto? E aí eu comecei contando o conto que foi o início de 2 Corações e um Recomeço. Eu criei a Helena na minha cabeça, eu criei o Daniel na minha cabeça, eu criei o Ben na minha cabeça, o Anderson na minha cabeça, os personagens vinham, as falas deles vinham, o comportamento deles vinham, só que eu era péssima na escrita, gente. Aí foi onde a IA entrou no meu processo de escrever. Ah, mas escrever com IA é fácil, até eu escrevo. Você não é autora, porque você escreveu com IA, a IA escreveu para você. Não, a IA me auxiliou, a IA me conduziu, ela me ajudou com fluidez, ela me ajudou com pontuação, com ortografia, com uma gramática, a parte que eu tinha dificuldade, a parte que até hoje é difícil para mim. Muita gente usa a IA para fazer coisas sem sentido, coisas que eu acho totalmente, com perdão da palavra, idiotas. Eu acho que eu usei para uma coisa construtiva. Eu gosto de histórias, eu gosto de contar histórias, só que eu não gosto de escrever as histórias porque eu sou ruim com pontuação e essas coisas e tal. Foi aí que eu resolvi usar ela para me auxiliar. Foi aí que ela entrou no meu processo. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas assim é fácil. Não, gente. Tenta você criar um personagem. Tenta você criar uma Helena, dar a personalidade dela, o jeito da Helena, dar a personalidade do Daniel. Criar um vilão como o Ben, o comportamento do Ben, o que ele fazia. Criar um Anderson adolescente, que tá ali com a mãe na fase da adolescência, que é um menino que está estudando, que sempre ajudou a mãe, que passaram por um processo difícil no passado da mãe, e depois você vem e cria um Anderson adulto, responsável, gerente geral, que administra o negócio, que conhece um furacão, uma mulher que é totalmente competente, mas é estabanada, é desastrada, faz as coisas do jeito dela, chega atrasada, que bagunçou o mundo do Anderson de ponta cabeça. Então, quando as pessoas pensam em te criticar por algo, que por ela ser diferente de você, aí você para e pensa, gente, vão falar assim, ah, mas é fácil. Não sei, você pode considerar fácil? Ah, mas aí escreveu tudo. Não. Não foi. No meu caso, não foi. No meu caso, os meus personagens são meus. As falas, os comportamentos, o jeito de ser da Keila, o jeito de ser do Anderson, o jeito de ser do Wagner, da Jéssica, o Paulo em si, cada comportamento dos meus personagens foram assim. As falas eram minhas. Eu escrevia ali do meu jeito, bagunçado, desorganizado, era só o que eu queria dizer, era só o que eu queria colocar no papel, era só o que eu queria, no caso, colocar no e-book, era no caso que eu queria colocar lá no digital lá. Então, eu escrevia do meu jeito, a IA corrigia, a IA pontuava, a IA corrigia a ortografia, corrigia a gramática. Aí, as pessoas que pegarem o meu e-book, quem não liga para essa coisa não vai nem focar nesse assunto. As pessoas mais detalhistas,
As que escrevem corretamente, as que vê tudo corretamente, vão olhar. Ah, mas isso daqui foi escrito com IA. Ah, esse jeito que está escrito aqui, esse travessão, essa pontuação, essa coisa, foi escrito com IA. Ah, não foi você que digitou, não foi você que escreveu, não foi você que formatou, não foi você que fez. Realmente, não fui eu que fiz essa parte. Essa parte eu deixei para a pessoa, para IA me auxiliar. Por quê? Eu não sou autora para viver de livros. Eu sou uma confeiteira que brinca de escrever e que resolveu contar histórias, porque gosta de criar história, gosta de contar histórias. Então é por isso que eu quero deixar isso bem claro para quem me segue, para quem vai ler os meus e-books, para não esperar algo que eu não sou e eu não vou continuar sendo, porque essa é o que eu sou, é assim que eu sou, essa sou eu. Essa é a Bel Silva que resenha para vocês há 3 anos. É a Bel Silva que conta o que acha de cada romance. E é a Bel Silva que vai falar para vocês sobre o jeito dela de escrever e contar histórias. Então, você vê como você quer agir, você vê como você quer proceder. Se você quer proceder criticando, ou se você quer simplesmente ler a história e ver se você gosta e ver o que você sente e ver como que vai ser. Então, gente, esse vídeo era para deixar claro a minha forma de escrever. Então, eu, de uma brincadeira, resolvi contar um conto. Esse conto virou Dois Corações e um Recomeço, o primeiro livro publicado lá na Amazon, primeiro e-book. Aí, o primeiro e-book evoluiu por um spin-off, Entre o Caos e o Controle, que conta a história do Anderson, que é o personagem do primeiro livro, que traz os personagens do primeiro livro para o segundo. Você encontra aquela família no segundo livro, parece que você está revivendo a primeira história, mas você tem que ler o primeiro para poder entender o segundo. Pode ler separadamente? Pode, mas se você quiser conhecer como eu apelidei carinhosamente a minha turminha do caos, você tem que ler o primeiro para poder saber o que você está lendo para entender o segundo. Então é isso, gente. Esse vídeo era para falar sobre o meu processo de escrita. Não me considero uma autora igual às autoras famosas que escrevem sozinhas. Eu sou uma pessoa que gosta de contar histórias, mas que tem uma dificuldade enorme com o português certinho. E aí eu descobri algo que poderia me ajudar de uma forma boa. E eu resolvi colocar as minhas histórias e os meus pensamentos no papel ou no e-book e apresentar para vocês. Então, se você não tem preconceito de algo escrito com IA, escrito não, organizado, vamos falar assim, gente, organizado por IA, porque quem escreveu fui eu. A IA organizou meus pensamentos, organizou as minhas palavras. Ah, e para quem falou assim, mas assim é fácil, assim até eu escrevo. Tente escrever você. Tente escrever você, criar uma Helena, criar um Daniel, criar um Ben, criar um Anderson, criar uma Keila, criar um Paulo e criar o Nicolas. Quem é o Nicolas? Só quem leu o livro sabe. Só quem leu Entre o Caos e o Controle sabe quem é o Nicolas. Você conseguiria criar um deles? Consegue aí e depois conta para mim se você conseguiu. Leia primeiro e depois você me diz se você conseguiu, porque parece fácil. Até seria. Vou falar que não. Eu poderia chegar na minha IA e falar assim para ela, ó, eu quero escrever um romance de 355 páginas, onde a mocinha é assim, o mocinho é assim, o personagem secundário é assim, é assim. Pronto. Aí você escreve. Aí do jeito que ela me mandar, o personagem não vai ter sentimento nenhum, não vai ter emoção nenhuma, não vai ter pensamento nenhum. Eu falo, gente, esse negócio de escrever é tão louco, porque eu nunca tinha escrito, mas eu tô aqui no meu trabalho, eu tô decorando um bolo, ou eu tô fazendo um serviço doméstico, e a impressão que eu tenho é que o Anderson tá conversando na minha cabeça, que a Keila tá conversando na minha cabeça, que o Wagner tá ali falando comigo, a Helena, o Daniel, eles querem falar, eles querem participar daquela escrita. Só quem
pegou o gosto por escrever e contar história, vai entender o significado disso. É muito, muito legal. Então, é isso esse vídeo. Eu escrevo com IA. E daí? Qual o problema? Se você tem problema com isso, eu não tenho. Tem tanta coisa ruim nesse mundo feita por IA. Tem tanta coisa tonta feita por IA. Aí a pessoa resolve criticar quem está fazendo algo legal. Quem está escrevendo, quem está criando, quem está tentando contar história. Não estou falando que mal de nada, só estou falando que esse é o meu ponto de vista, é assim que eu faço. Cada um faz do seu jeito. Eu não consigo fazer sozinha e eu preciso de ajuda. Eu só estou declarando que eu preciso de ajuda. Porque eu nunca ia escrever um livro, eu nunca ia contar as minhas histórias se não fosse com uma ajuda de IA. Porque se eu tivesse que organizar ali tudinho, eu ia desistir do processo. Porque contar a história comigo. A história começa, eu vou. Mas se eu tiver que ficar parando para corrigir, para organizar, para fazer tudo, eu não faria. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. E se você gostar bem, se você não gostar também, e é isso aí. É só o que eu sou. E até o próximo vídeo e até a próxima resenha. Tchau!